Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história, nossa aula de número 19. E nessa videoaula nós vamos utilizar o livro 6. Então, abram o livro de vocês na página 382 e acompanhem os slides. Bem, as nossas atividades de hoje são atividades 31 e 32, e ficam nas páginas 382 até 388. E nós vamos dividir em duas videoaulas. Vamos conversar hoje sobre as vilas brasileiras na colônia. Na colônia, porque foi o período em que o Brasil se tornou colônia de Portugal. O período em que Portugal colonizou o nosso país e que tomou o nosso país como sendo deles, né? Como sendo pertencente a Portugal. Mas você já parou para pensar como eles conseguiram fazer isso? Primeiro porque o tamanho do nosso país é muito grande. Vocês já pararam para ver isso, para perceber isso? A extensão de terra é mais do que 8 milhões e 500 quilômetros quadrados. Então, a possibilidade da invasão de outros povos, que na época acontecia muito, né? Os povos europeus, principalmente, queriam dominar tudo quanto era terra que eles iam descobrindo. Além dele ser tão grande e eles poderem, outros povos, poderem entrar por diversos lados, né? Por cima, pela parte do lado, pelo norte, pelo sul. Além disso, ainda tinham os índios que moravam aqui e que, por sinal, Portugal ignorou completamente. Mas como, com um tamanho tão grande, um país tão extenso territorialmente falando, né, que é comparado a continentes hoje, as pessoas falam que o Brasil ele tem tamanhos, e é verdade, o tamanho comparado ao mesmo tamanho de alguns continentes, ou proporcionalmente, né? A alguns continentes. Então, como que os portugueses conseguiram fazer isso? É isso que nós vamos ver hoje. Inicialmente, quando eles descobriram, chegaram ao Brasil pela primeira vez em 1500, eles passaram décadas apenas mandando expedições para explorar o nosso território, para conhecer, para se comunicar com os moradores, né, os nativos daqui, que já existiam os índios, que já moravam aqui, fazerem trocas, negociações. Somente a partir de 1530 que a coroa portuguesa decidiu tornar realmente o Brasil colônia de Portugal. E para isso, eles tiveram que vir e se estabelecer aqui. Primeiramente, eles se estabeleceram, eles fundaram vilas e feitorias no litoral brasileiro. O que é litoral brasileiro? São as terras próximas, banhadas pelo mar, né? A parte do contorno, a parte que contorna o nosso país, que é banhado pelo mar. Por dois motivos. Porque era muito difícil eles chegarem ao interior, né? Os índios ficavam muito no interior e não permitiam que eles fossem ao interior, porque eles não conheciam, ainda era perigoso, e os índios lutavam para impedir a entrada deles no interior do país. E porque também, no litoral, eles tinham como também se proteger e proteger a terra de outros invasores. As feitorias eram locais realmente que eles realizavam os comércios. Lembra que a gente conversou que os portugueses vinham, extraíam daqui, né, retiravam daqui principalmente o pau-brasil para levar para Portugal? Então, eles estabeleceram as feitorias, os pontos comerciais, né? Através de portos, eles levavam, através dos navios, né? Eles levavam as embarcações, eles levavam essa matéria-prima para Portugal.
E as vilas basicamente serviam de base para os soldados e para alguns aventureiros que vinham explorar, conhecer, explorar a terra, tentar ali adentrar pelas florestas do nosso país para conhecer. Além dos ataques, das invasões que poderiam vir por outros povos que quisessem entrar, né, no Brasil, eles também ali nas vilas se protegiam dos ataques dos índios, que eram naquele período era algo normal, eles estavam em luta pela sua própria terra, né? E até pelos seus costumes, porque os portugueses queriam chegar aqui, dominar, impor seus costumes, sua maneira de viver. Então, eles estavam nesse período em guerra. E essas vilas, elas se tornaram destaque quando, naquele período, rei de Portugal, Dom João III, ele estabeleceu, ele fez ali uma divisão, aqui é o litoral, lembra que eu falei que eles ficavam primeiramente no litoral? Então, ele estabeleceu a divisão das terras pelo litoral, criando assim as capitanias hereditárias. Cada pedacinho de terra aqui, ó, era uma capitania hereditária. E ele doou esses pedaços de terra para donatários, capitães donatários, que eram pessoas da confiança do rei. Cada donatário ia cuidar dessa terra e, de preferência, que desse lucro para Portugal, que desse dinheiro para Portugal, além de ter ali a função de proteger aquele local, ainda tinha também a função, a obrigação de gerar lucro para Portugal. Uma das mais importantes capitanias fundadas foi a Capitania de São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, porque ela trazia para o Brasil uma atividade econômica diferente, que era a plantação da cana-de-açúcar, que até então a prática econômica, a atividade econômica deles era o quê? A extração do pau-brasil. E com o surgimento dessa capitania, surgiu também uma nova atividade econômica, que foi a plantação da cana-de-açúcar, que depois tornou o Brasil um dos maiores exportadores de cana-de-açúcar. A partir dessas capitanias hereditárias, foram criadas muitas vilas, muitas outras vilas coloniais. Olha aqui o que diz na página 385 do livro de vocês. Olha, como, por exemplo, a vila de Santos, fundada pelo colonizador Brás Cubas, na capitania de São Vicente, no século XVI, e as vilas de Olinda e Igaraçu, fundadas por Duarte Coelho na capitania de Pernambuco. Vilas como Recife, Conceição e Porto Seguro também tiveram seu destaque como importantes núcleos coloniais do século XVI. Então, as vilas foram surgindo a partir das capitanias hereditárias, que eram os pedacinhos de terra que foram dados pelo rei de Portugal aos donatários, aos capitães donatários da sua confiança. É como se fossem os governadores de hoje em dia, que cada estado tem o seu governador e nós temos um presidente que cuida do Brasil todo e cada estado tem o seu governador, ok? E a partir dessas vilas, muitas cidades começaram a ser fundadas, como foi o caso de Recife, São Paulo, Salvador, Santos, Rio de Janeiro. Salvador foi a primeira cidade a ser formada e ela foi construída nos moldes como as cidades medievais, tá? Aquelas cidades que a gente viu medieval europeia, né? Que tinha os muros altos, como Fortaleza. Foi aí a primeira
todas as ruas, torres, casas foram construídas de maneira planejada. Eles queriam planejar nos moldes medievais, como as cidades europeias. E logo depois, a gente teve a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Foi a segunda cidade a ser fundada, em 1565. Nessa época, ela ainda não se chamava Rio de Janeiro, era São Sebastião do Rio de Janeiro, e ela comportava os portos por onde entravam e saíam pessoas na colônia, né? No Brasil, colônia, entravam e saíam por ali. E dali também tinha a proteção, construiu também como proteção, com o objetivo de proteger o litoral dos franceses, que naquela época também estavam ameaçando a invasão no nosso país. Ok? Agora a gente vai para outra videoaula, que a gente vai fazer as atividades lá na videoaula 20. Tá bom? Um beijo e vamos para lá!